como prometido no vídeo de ontem, hoje eu vou mostrar para vocês 15 fatos relevantes sobre o melhor fundo imobiliário de shopping center, que é o VISC11. Bom, para você que não sabe de onde é que eu tirei isso, é só você assistir esse vídeo aqui, ó, onde eu mostrei com critérios objetivos e claro qual é o melhor fundo imobiliário de shopping center da nossa bolsa de valores atualmente. Então depois que você assistir esse vídeo aqui, corre lá e já assiste esse daqui para você entender o racional de como foi que o VISC11 chegou a ser o nosso melhor fundo imobiliário na bolsa de valores segundo esses critérios. Então, como o VISC11 ganhou como o melhor fundo imobiliário de shopping, hoje vou fazer um vídeo especial sobre esse fundo imobiliário. Então roda a vinheta e na sequência vamos direto para o nosso conteúdo com os 15 fatos sobre o VISC11. Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação e vamos lá para os top 15 fatos sobre o VISC11. Então o primeiro fato é, bom, vamos começar falando aqui da data de fundação desse fundo. Ele foi fundado em 2014, mas a princípio ele foi criado só para investidores qualificados, né? Investidores que tinham mais de R$1 milhão em investimentos. Mas a partir de 2017 ele começou a ser vinculado normalmente para os investidores minoritários. E aí desde então nós temos os seus gráficos e cotações na Bolsa de Valores com esse histórico de 2017 para cá. Bom, o segundo fato é o número de cotistas desse fundo, né? Ele é um dos fundos imobiliários de shopping com o maior número de investidores na Bolsa de Valores atualmente, com mais de 190 mil investidores nesse fundo imobiliário, o que mostra aí a solidez e a grandeza desse fundo. O terceiro fato, vamos falar agora da sua gestão, né? Esse fundo ele é gerido pela Vinci Real Estate e tem como cargo-chefe nessa gestão o senhor Leandro Busquet. Quarto fato é o patrimônio líquido desse fundo. Hoje ele conta com mais de 1,7 bilhões de reais em patrimônio líquido. Bom, o patrimônio líquido basicamente é a soma de todos os imóveis que estão debaixo desse fundo imobiliário. Você soma o valor individual de cada imóvel. O resultado final dessa conta é o valor patrimonial total desse fundo. Então esse fundo ele é extremamente grande, conta com inúmeros imóveis por debaixo do seu portfólio, dando assim maior robustez ao fundo imobiliário. Essa solidez do fundo também traz bastante segurança para quem quer investir no fundo, já que sabe como ele conta com bastante imóveis e com valores muito grandes desses imóveis, a chance de ter uma crise geral no fundo é muito pequena, né? Já que o fundo conta com bastante imóveis, com valor patrimonial também muito grande. Bom, próximo fato agora é sobre a liquidez, né? Esse fundo tem mais de 32 mil negociações por dia, que é uma liquidez extremamente alta, dá mais de 3 milhões de reais em negociações por dia. Então se você é um investidor um pouco mais qualificado, tem aí 200, 500 mil reais para investir e gostaria de investir nesse fundo, você não vai ter problema tanto para entrar quanto para sair desse fundo, já que a liquidez dele é bastante alta. Bom, vamos falar de precificação agora. O preço atual desse fundo na Bolsa de Valores gira em torno na casa dos R$110. E o seu valor patrimonial por cota, né, que seria o seu valor mais justo para cada cota, que é quando você pega o valor patrimonial líquido total desse fundo e divide pelo número de cotas que ele emitiu na bolsa, assim a gente chega ao valor mais justo para cada cota. Bom, esse valor hoje está em R$119. Bom, como o fundo negocia a 110, logo ele negocia hoje com deságio, ou seja, com desconto na Bolsa de Valores de mais ou menos 7%, né? Então hoje esse fundo está mais ou menos a 7% abaixo do valor patrimonial mais justo para cada cota. Bom, próximo fato sobre esse fundo é a sua taxa de administração. Hoje o fundo conta com uma taxa de administração de 1,35% ao ano. As demais taxas não são cobradas, como taxa de gestão ou taxa de performance. Somente essa taxa de administração de 1,35% ao ano. Bom, vamos falar de proventos agora. O próximo fato é o dividendo atual do fundo, né? Gira em torno de 35 centavos por cota, o que representa ali 0,32% ao mês. Mas, se a gente for pegar a média de pagamento desse fundo, esse fundo hoje está pagando 25 centavos a menos do que a sua média histórica, muito por conta dessa crise que estamos vivendo. Vários shoppings estão fechados, então as suas receitas vêm diminuindo muito nos últimos meses, consequentemente diminuindo assim o pagamento de proventos. Mas, se a gente for pegar um histórico médio do fundo, o fundo paga na casa de 60 centavos por cota, o que daria um dividend yield aos preços atuais de 0,55% ao mês, ou seja, 0,23% a mais de crescimento do yield para os próximos meses ou anos, caso esse fundo volte a pagar os 60 centavos por cota. Bom, vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o caixa desse fundo. Se a gente olhar aqui no relatório gerencial do fundo, a gente vai ver que no último mês, a gente vai ver que no relatório mais atual do fundo, que foi no mês de abril, ele teve um rendimento ali de 25 centavos por cota, mas ele teve um resultado não distribuído aqui, ó, de R$2.434.000, o que equivaleria a 17
7 centavos por cota que não foi distribuído, ou seja, o fundo está segurando um pouquinho mais os valores em caixa, para que, em momentos de possíveis novas crises, né, segunda, terceira onda dessa doença, caso os shoppings voltem a ficar fechados, esse fundo tem um caixa ali para poder manter os pagamentos para os seus acionistas. E como podemos ver aqui nessa tabela de resultado do fundo, tá? Ele teve um resultado total para o mês de abril aqui, ó, de 18 centavos por cota, tá? Mas os rendimentos realmente que foram distribuídos foram 25 centavos. Ele conseguiu distribuir 7 centavos a mais do que o resultado operacional do fundo, tá? E como ele consegue fazer isso? Porque ele vai acumulando caixa a cada mês que se passa, né? Então, por isso que é importante a gente sempre entender a gestão por detrás do fundo e também isso aqui justificaria, né, a taxa de administração que é paga, né? Porque existe toda uma equipe por detrás, toda uma inteligência por detrás que faz o gerenciamento do caixa, por exemplo, para poder saber quanto deve ser pago no mês corrente de proventos para os cotistas, tá? Bom, vamos descer aqui um pouquinho mais abaixo no relatório gerencial do fundo. O que a gente pode perceber aqui, ó? Olha só que bacana o que a gente pode ver. Lá em maio, junho e julho, tá? Foi o pico da crise aqui no Brasil, né? Onde os shopping centers praticamente estavam totalmente fechados, tá? Então o fundo ele teve aqui, ó, uma arrecadação, tá? De zero, não teve arrecadação em maio e mesmo assim ele conseguiu pagar 23 centavos por cota para nós cotistas, tá? Por quê? Porque ele tem um valor em caixa que vem sendo acumulado a cada mês. Depois em junho teve sim um leve resultado, um resultado pequeno, mas ainda assim o resultado distribuído foi maior do que o resultado gerado, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó, essa linha azul é o que foi pago e o gráfico aqui em cinza, a barra em cinza é o resultado gerado pelo fundo, tá? A mesma coisa em junho, aí em agosto do ano passado, ó, o resultado já foi bem parecido com o que foi distribuído. E depois a gente vê aqui um crescimento linear, tanto dos proventos pagos quanto do resultado gerado, né? Foi mais ou menos aqui que estava retomando a economia no Brasil, né? Tava começando a ser reabertas as coisas, a partir de outubro ali mais ou menos. Outubro, novembro e dezembro foram 3 meses bons ali, né? E aí em janeiro também, né? Em janeiro desse ano. Mas aí a partir de fevereiro teve essa suposta nova onda, né? E acabou que os resultados começaram a cair novamente. E a gente pode perceber que aqui em abril, ó, o resultado gerado novamente foi abaixo do que foi pago, né? E como é que o fundo consegue fazer isso? Como eu já expliquei, porque ele tem caixa para poder fazer isso. Então isso aqui mostra a solidez desse fundo e também a inteligência por detrás, né? De quem tá fazendo a boa gestão desse fundo. Bom, vamos falar agora um pouquinho dos imóveis, tá? Quais são os ativos que estão debaixo desse fundo, tá? Então primeiro vocês estão vendo aqui na tela a quantidade de imóveis. Esse fundo imobiliário conta com 15 ativos, tá? Então é um fundo imobiliário bem diversificado e esses imóveis, né, esses shopping centers estão espalhados em 10 estados pelo nosso Brasil, tá? Ele tem imóveis, por exemplo, na Bahia, no Ceará, Espírito Santo, Minas, entre outros estados, tá? Então eu estou aqui no site da gestora desse fundo, né, que é a Vincent Shoppings. Então vamos dar uma olhadinha mais ou menos em algum dos imóveis aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o Shopping Ribeirão, tá? É o que a gente consegue ver basicamente um pouquinho da localidade do fundo, tá? Para quem quiser ir mais a fundo também, você pode colocar aqui o endereço desse shopping, tá? No Google Maps, você pode dar uma navegada pela região ali, pelo bairro, para você ter uma ideia se esse shopping está bem localizado ou não, tá? Bom, por essa foto aqui a gente consegue ver a grandeza do shopping, né? Como ele é um shopping bem grande, tá? Bom, outro shopping também bastante robusto aqui que tem debaixo do portfólio do VISC11, tá? É o shopping lá de Presidente Prudente. Aqui já pegaram uma imagem um pouco menos atrativa, né? Mas dá pra gente ter mais ou menos uma noção aqui também, principalmente pelo tamanho do shopping aqui, ó, o tamanho da área alocável aqui em metros quadrados, quando foi a inauguração do shopping. Então já é um shopping bastante antigo, tem 30 anos de existência já. A gente percebe que já é um shopping que provavelmente deve dominar aquela região, né? Pela sua idade, pelo seu tempo que ele já existe ali na região. Então deve ser um shopping já bastante popular, bastante conhecido. E por último aqui, vou mostrar o terceiro shopping, o Shopping Granja Viana. Se você quiser, depois você entra aqui no site da gestora do fundo e você vê todas as descrições aqui, todas as imagens dos shopping centers que estão debaixo desse portfólio. Bom, vamos falar agora de receitas desse fundo, tá? Então a gente pode ver aqui que a receita por estado, tá? O fundo conta com 33% das suas receitas vindo dos shoppings de São Paulo, tá? 18% Espírito Santo, 12% Ceará e assim por diante, tá? Ordenando aqui do maior para o menor. Então a gente percebe que São Paulo aqui é uma boa concentração do fundo, né? Ele é um pouco dependente aqui de São Paulo. Bem dizer, 1/3 dos resultados desse shopping center vem aqui do estado de São Paulo. Bom, as receitas por participação, 36% das receitas vem sob o seu controle e 64% vem de shoppings que ele tem participação minoritária. Vamos falar agora sobre administrador, né? Isso aqui eu acho muito interessante, tá? Tem uma diversificação por administradora.
Isso mostra que o shopping ele não tem uma dependência de um único tipo de administração. Aqui a gente pode ter uma diversificação de estratégia, o que pode ser bom para o fundo, tá? Então o shopping ele não é dependente, né, de nenhuma administradora específica. E por fim, tá, a gente tem aqui a receita líquida do fundo pelos seus ativos, né? Ou seja, qual que é a porcentagem relevante de cada shopping dentro da receita final do fundo a cada mês. Então a gente percebe aqui, ó, que o Prudente Shopping tem 18% de relevância, né, nas receitas aqui do fundo, né? 18% vem desse shopping. Em segundo lugar, aqui também com 18%, o Shopping Praia da Costa, né? Também tem 18%. E o terceiro aqui, vamos pegar só os três primeiros pra gente pro vídeo não ficar muito maçante. O Iguatemi Fortaleza, também lá do Ceará, tem 12%. Então, eu diria que esses três aqui é o grande core do VISC11, né? São esses três shopping centers que mais estão trazendo receita para o fundo, pelo menos no relatório do último mês aí. Bom, próximo fato relevante, vamos falar aqui da vacância desse fundo. Bom, entrando aqui no relatório gerencial do fundo, a gente percebe hoje que a taxa de ocupação desse fundo está em 91,5%, ou seja, isso aqui dá uma vacância de 8,5%. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que basicamente a gente pega a quantidade de metros quadrados que existem em todos os shopping centers que estão debaixo desse fundo, né? Soma tudo isso e vê qual que é a porcentagem de toda a capacidade de alocação por metro quadrado desse fundo, quanto que de fato está alocado, né? Então basicamente 91%, aqui 91,5% está alocado e 8,5% está vazio, né? Está com uma vacância física. Basicamente essa é o último relatório gerencial do fundo para o mês de abril, tá? Bom, próxima informação aqui, ó, vamos pegar os vencimentos dos contratos, né, com os lojistas ou com os administradores desses shoppings, enfim, com os clientes, né, que estão debaixo do portfólio aí desse fundo, né? Então basicamente os contratos são bem diversificados, né? A gente percebe que uma boa fatia aqui, ó, são de 36 meses, ou seja, para daqui a 3 anos que ainda vai vencer o contrato com esses clientes. E tem uma outra fatia bem grande aqui também, de 30 a 33 meses, quase ali 3 anos também, né? Então essa aqui basicamente é o grande core do fundo, né? Então vencimentos para longo prazo. Mas tem alguns contratos que já estão para vencer, né? Como tem um tipo de contrato aqui, ó, que representa mais ou menos 3% do fundo, que vai vencer daqui a 6 meses, né? De 3 a 6 meses. Bom, a gente pode perceber aqui também que tem outros contratos, ó, que vão vencer em até 3 meses, né? Outro de 9 a 12 meses. Ou seja, alguns contratos estão para vencer já no curto prazo. Pode ser que esses clientes não venham a renovar os seus contratos com esses shopping centers, enfim, que estão debaixo do portfólio do fundo. Isso tende a aumentar a vacância do fundo, tá? É uma possibilidade, é claro. Claro que pode ser que eles renovem, ou até mesmo pode ser que eles não renovem, mas outros clientes, outros inquilinos venham alugar esses espaços nos shopping centers, tá? Mas fique tranquilo, porque o core desse fundo aqui é pelo menos aqui, ó, 3 anos, né? Tem um contrato aqui que representa 37% do fundo e outro contrato que representa mais 20%, né? Ou seja, 57% do fundo está com contratos de longo prazo, mais de 3 anos, e os outros 40% mais ou menos ali representa contratos de bem curtíssimo prazo, né, de 3 a 6 meses, como também tem alguns aqui, ó, de 18 a 21 meses, né, dá mais ou menos ali 1 ano e meio. Enfim, tem outros pedacinhos aqui, ó, de 15 a 18, 33 a 36, enfim. Então, é bem diversificado aqui a variação contratual, né, o prazo dos contratos desse fundo. Bom, outra coisa que eu queria mostrar aqui dentro dos contratos é o indexador de reajustes dos valores desses contratos, tá? Então, basicamente, o grande core aqui desse fundo é o IGPDI e o IGPM, né? Basicamente, aqui o IGPDI mede o índice geral de preços, tá? Da distribuição interna, tá? Do nosso mercado, é um tipo de forma de medir a inflação, e a outra forma é o IGPM, né? Que é o índice de preços de mercado, né? Que já pega mais os tipos de contratos de imóveis especificamente, tá? Tem um pouquinho aqui do IPCA, né? Que seria a nossa inflação geral, que é uma cesta básica aí, entre outros tipos de contrato, mas representa pouca coisa do fundo, né? O core mesmo desse fundo, ele vai ser reajustado pelo índice de preços de mercado e o índice de preço aí de disponibilidade interna. Bom, e por último, e não menos importante, tá? Eu quero apresentar aqui os fatos dos riscos ao investir nesse fundo, tá? Bom, o primeiro tipo de risco que existe aqui é o risco de investir em shopping centers especificamente, né? Ou seja, é o risco de investir em shoppings. Bom, basicamente, qual que são os riscos? Os riscos são dos lojistas não conseguirem vender, né? Ou seja, a demanda da população para consumir esses tipos de produtos começar a cair. E aí os lojistas não conseguir ter boas vendas, boas receitas, que consequentemente vai impactar as receitas do fundo também, né? Já que o fundo não depende de si mesmo para poder gerar as vendas, né? Ele precisa de um terceiro, né? Que são os lojistas que vendem e repassam uma porcentagem para o fundo. Então esse é o primeiro tipo de risco. Bom, o segundo tipo de risco é o risco do setor imobiliário mesmo, né? Bom, quando você investe em fundos imobiliários, você está se expondo, né, aos imóveis. Bom, qual que é o risco aqui? O risco aqui é do governo, por exemplo, passar alguma canetada, alguma coisa que mude as leis e as regras para os imóveis.
ou o próprio risco numa crise econômica específica dos setores de imóveis, e isso tende a diminuir o valor patrimonial desses imóveis no futuro, né? Seria mais um tipo de risco, o valor patrimonial desses fundos teriam a cair, né? E consequentemente as cotas também viriam a cair, e seria mais um risco sistêmico que você está sujeito quando você investe em fundos imobiliários. Bom, o terceiro tipo de risco que eu vejo é o risco da vacância, né? Ou seja, os lojistas começarem a ir para outros tipos de shopping, ou esse sistema de venda através de lojas dentro de shopping começarem a ficar obsoletos através dos e-commerce, ou outro tipo de modalidade que pode surgir no futuro, e os shoppings começarem a ficar obsoletos, consequentemente aumentaria a vacância, que consequentemente diminuiria as receitas do fundo, né? Então esse é o terceiro tipo de risco que eu vejo, é o risco da vacância, né? Os lojistas começarem a sair desses shopping centers, ou para ir para um shopping center melhor, que não esteja dentro do portfólio do VISC, ou saindo desse sistema de shopping, né, indo para um outro tipo de modelo de venda, que seria o e-commerce, por exemplo. Então, basicamente, esses são os 15 fatos que eu queria apresentar sobre o VISC 11, e por fim, eu vou dar aqui a minha conclusão final. Eu gosto muito desse fundo, né, eu tenho esse fundo na minha carteira, e eu entendo alguns dos tipos dos riscos, né, que eu apresentei aqui, eu mesmo já fiz esse tipo de análise antes, mas eu acredito que isso é um pouco improvável que venha a acontecer, até porque os shopping centers no Brasil não tem uma característica somente de venda, né, somente de um lugar onde você sai da sua casa, vai, compra alguma coisa e volta para casa. Não. Os shopping centers são muito mais do que isso, pelo menos no Brasil, né? É uma questão cultural, é uma questão de lazer, é uma questão de entretenimento, né? Então você não vai no shopping center só para gastar necessariamente. Você vai para passear, você vai para dar risada, para curtir ali momentos com seus amigos, com seus familiares, enfim. Então é uma coisa mais de lazer, né? E também é uma coisa de segurança, né? O nosso país é um país muito inseguro, né? A criminalidade é muito alta no Brasil. Dentro de shopping centers são áreas seguras, áreas confortáveis, áreas agradáveis, né? Onde você sabe que você pode soltar o seu filho ali, colocar ele numa brinquedoteca, colocar ele num parquinho que tem ali dentro do shopping center, enfim, e conseguir curtir assim o seu cônjuge, pode dar uma volta enquanto seu filho tá ali brincando e etc, né? Então, a experiência que o shopping center traz, pelo menos para o Brasil, né, falando aqui do nosso mercado interno, é uma experiência muito diferente do que outros shopping centers aí ao redor do mundo, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, onde os shopping centers de lá vêm sofrendo muito, né? Principalmente com essa crise, mas antes mesmo da crise, os shoppings já vinham perdendo a sua relevância no entretenimento americano. Mas aqui no Brasil é um mercado totalmente diferente, tá? Tem o fato também de nós sermos um país tropical, então em algumas regiões é muito calor, é muito quente, então não necessariamente você quer ir para um parque, né, em dias muito ensolados. Em dias muito quentes. Às vezes você prefere ir para um shopping, ficar ali no ar-condicionado, se refrescando ali. E aí nessa que você acaba ali andando no shopping, você acaba tomando um sorvete, comendo alguma coisa na praça de alimentação, que invariavelmente você acaba deixando ali 20, 30 reais, né? Não necessariamente a gente vai no shopping para gastar rios de dinheiro, mas a gente acaba deixando um pouquinho ali no shopping. Isso vai gerando receita após receita a cada mês para os shopping centers, consequentemente para os fundos imobiliários de shopping também, beleza? Então esse é o meu resumo geral, essa é a minha conclusão geral. Eu acredito que vale a pena sim investir nos fundos imobiliários de shopping, e o VISC 11 aí é um dos meus favoritos, por isso que eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira, beleza? Isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, isso aqui é uma análise, tá? Mas no final aqui eu tô dando a minha opinião e de fato falando aquilo que eu faço com o meu dinheiro, e no caso eu tenho aí o VISC 11 na minha carteira, beleza? Eu espero que você tenha gostado, se sim, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, né? Mostre para eles a importância de entender no que é que a gente está investindo, né? Entender os números, os balanços, de onde é que vem as receitas, entender os riscos também, isso é extremamente importante. Todo ativo tem risco, o importante é a gente saber o tamanho desses riscos, né? E ponderar isso na nossa carteira, ponderar isso na nossa estratégia e no nosso risco pessoal também, né? Se a gente quer estar exposto ou não a esse tipo de risco, beleza? Sabendo tudo isso, aí você escolhe se vale ou não a pena comprar, aí é uma questão pessoal sua, beleza? Então se inscreve aí para você não perder nada, porque todo dia eu solto pelo menos um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor. Então se inscreve aí, eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!